Eu já sou quase de casa, né? Já é a terceira vez que nós estamos aqui. Já agradecer, né, toda a liderança da igreja, né, que certamente nos confiou o púlpito da igreja através também do pastor Arthur e de todo o conselho, né, que essa igreja responde. Já queremos agradecer e também trazer um abraço ali da igreja de Araçás. Não consegui falar com todos que eu vim aqui hoje, mas alguns ali já sabem. E tem muitos irmãos ali que fizeram parte dessa igreja e amam essa igreja, né? Que bom que nós estamos aqui. Da última vez que eu vim acompanhado do meu filho, da minha esposa e da namorada do meu filho. Hoje eles têm outro compromisso. A minha esposa está cuidando lá das crianças, né? Que ela faz parte lá do departamento infantil. Mas nós estamos aqui nessa noite, né? O desafio falarmos da palavra do Senhor, né? E que, como já foi orado nessa noite, é um desafio porque nós viemos para desfrutar da palavra do Senhor, não para sair aqui com um gostinho, né, de Deus, mas é para nós vivermos, para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. É um desafio, sabia? Nós aprendermos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Às vezes nós saímos daqui meio que flutuando, né? Que palavra bonita, que palavra abençoada, mas essa palavra muitas vezes não faz diferença na nossa vida. Então é um desafio, né, que a palavra não fique só no nosso intelecto, mas que de fato todos nós, né, possamos assim nos apropriar. Os nossos irmãos pentecostais falam assim: eu recebo, né? Mas não é só receber, mas é viver também para a honra e glória do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor então? O Evangelho do Senhor Jesus segundo João, o Evangelho de João, né? Capítulo 1. O verso 1 até o verso 14, ou 14, né? Alguns dizem assim também. Que vai dizer assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós queremos falar nessa noite, né, sobre Jesus. Aqui a gente já vê o apóstolo João, dando toda essa característica de quem é Jesus. Nós vamos trabalhar nessas características. Jesus é Deus, Jesus é a palavra e Jesus é a luz. Eu poderia aqui estar fazendo uma apresentação melhor sobre a minha pessoa, né? Mas os irmãos já sabem que a gente é presbítero lá. E a apresentação sempre é meio que chata, né? Eu vejo aqui alguns jovens e eu penso nos desafios que os jovens têm de fazer um currículo, né? Como é complicado, né? Falar tudo em poucas linhas.
falar quem você é, suas habilidades e tudo mais, e não ser cansativo ao leitor, né? Isso é um desafio. Mas esse desafio aqui que o apóstolo João teve, ele se saiu bem. Eu falo que ele se saiu bem porque ele, em poucas linhas, ele disse tudo de quem é Jesus. Embora ele não estava fazendo ali uma apresentação de um currículo, uma vaga para o Senhor Jesus, mas ele estava expondo ali quem verdadeiramente é Jesus Cristo. E ele estava falando nessa situação para homens letrados, pessoas que de fato entendiam, né, porque era para cristãos gregos, alguns gregos que estavam se achegando à fé cristã, e os irmãos bem sabem que os gregos são bem intelectos, né? Eu tenho uma marcenaria e trabalho para alguns grupos de pessoas que são da nacionalidade grega, aqui de Vila Velha, né, donos de hotéis, e de fato eles são muito inteligentes, né? Eles de fato se adentram em estudos, né? E se os irmãos bem lembram do apóstolo Paulo lá em Atenas, onde tinha toda aquela discussão ali no oráculo, né? Todos ali os filósofos colocando suas questões, e essa é a realidade do povo grego, principalmente naquela época. Então era um desafio, porque ele tinha que falar em poucas linhas tudo o que era e quem era Jesus. Então ele usa algumas palavras bem incisivas para ficar fácil a compreensão. Então, se uns gregos ali chegasse para ele perguntar quem é Jesus, né? Se aproximando ali, os gregos se aproximando da fé, mas não tinha total entendimento. Então, quem é Jesus? Então ele vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já deixa ali, né? Quando tem aquela tramontina, né? O corte, né? Ele já corta qualquer combate que possa acontecer de ideia que venha diminuir ou descredenciar Jesus como um simples homem, como apenas um homem que passou nessa terra. Mas ele fala: não, Jesus estava desde o começo, e ele já coloca aqui o Senhor como não sendo uma criatura, mas sendo Deus. Então Jesus, ele deixa aqui claro: Jesus é Deus. Jesus é Deus. E o verbo, a palavra, né, que no grego vai dizer que é logos, é a expressão do poder de Deus. Então Jesus é a expressão desse poder. Jesus é Deus. O verbo é Deus. E no verso de 1 ao verso 3 a gente vê essa realidade. Nós já lemos o 1. E o 2 vai dizer: ele estava no princípio com Deus. Ou seja, ele não foi criado, ele é. Os irmãos lembram, né, quando Moisés, meio que afoito, vai perguntar a Deus: quem eu vou falar que o Senhor é? Ele vai falar assim: diz apenas que eu sou. E nessa realidade aqui, o Senhor está dizendo, o apóstolo está dizendo, ele estava no princípio com Deus, porque ele era Deus. Então Jesus é o Deus eu sou. Jesus é Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Parece que é uma metáfora, né? E a gente tem que trabalhar um pouquinho para entender isso aí. Certamente os gregos lá entenderam com clareza, né? Porque eles entendiam dessas realidades assim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada. Se Jesus não existisse, vamos pensar hipoteticamente, nada existiria. Se Jesus não existisse, nada existiria. Porque todas as coisas foram criadas porque ele é, porque ele já existia, porque ele é. Aí eu posso falar com clareza que nem nós estaríamos aqui se Jesus não existisse. Nem o pecado existia, nem a salvação existia. Então nada existiria se Jesus não tivesse sido, né? Jesus sempre é.
interessante porque algumas pessoas, e às vezes até a gente entra nesse erro, né, pensando em Jesus Cristo como nosso Salvador, que de repente outros homens que vieram falharam, ou de repente, às vezes a gente fala que Israel tinha uma missão de propagar Deus, para que Deus fosse conhecido, e que Israel falhou, então veio profeta, veio outros homens, e que eles falharam, então parece que Jesus veio como opção B. Não, meus irmãos, Jesus sempre foi o nosso Salvador, nosso Redentor, mesmo antes de nós existirmos, mesmo antes de o mundo existir, o Senhor Jesus vai dizer, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 19:20, vai dizer que Jesus é o Cordeiro perfeito, antes da fundação do mundo. Então, às vezes, se você pensa, e às vezes eu já pensei assim, que parece que, todos falharam, agora veio Jesus Cristo. Não. Antes que nós existíssemos, antes que o mundo existisse, Jesus já era o Cordeiro perfeito, com essa missão de nos conectar de novo ao Senhor. Não sei se os irmãos sabem, né, dessa realidade, de um filme chamado O Segundo Filho de Deus. Alguém já ouviu aqui, será? É um filme que alguns vão dizer que já foi gravado, mas por pressão, esse filme ainda não foi liberado. Alguns vão dizer que já assistiram, que é um filme do Renato Aragão. Isso aí as pessoas sabem quem é, né? O famoso Didi lá. Então, o roteiro desse filme vai dizer, o nome do filme é O Segundo Filho de Deus, vai dizer que então o Renato Aragão, ele vem com esse propósito, olha só, de ser o segundo Filho de Deus, porque o primeiro falhou, Jesus Cristo falhou. Então ele vem com esse propósito. Olha o pensamento do mundo, olha o pensamento dos homens, que não tem a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Pensam que ele falhou, e então Deus precisa ainda colocar em prática o plano C. O Senhor não falhou. Deus não falhou, porque Jesus é o Cordeiro perfeito. Antes da fundação do mundo, Jesus é. Então, fica claro aqui nessa exposição do apóstolo João, dizendo quem é Jesus, essa primeira abordagem. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não tem sombra de dúvidas na palavra que Jesus é Deus, e é a expressão do poder do nosso Senhor. Mas Jesus também é palavra. O apóstolo João ele vai falar que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo. Jesus é a palavra. Uma cosmovisão grega, na época, né, dos homens letrados gregos, eles entendiam que a palavra logos, que quer dizer, né, palavra, né, que é uma ponte. É uma ponte entre Deus transcendente, né, no caso um Deus que ninguém via, mas que o seu poder, ele criou o universo. Então, Deus mesmo, ele criou essa ponte através da sua palavra. Ou seja, o nada passou a existir. Então, era um pensamento filosófico grego. Então, através da palavra, tudo se fez. Então, Logos é essa ponte entre um Deus que do nada, ele transformou o universo. Então, Deus e o universo agora conectados através da palavra. Então, quando o apóstolo João ele fala que Jesus é a palavra, Jesus, então, é essa ponte que, então, conecta o homem a Deus. Jesus é a palavra, então é a ponte que nos conecta de novo ao Senhor, ao nosso Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vai ter conexão de novo com o Pai
se não for através de Jesus Cristo. Então, penso ali que os gregos estavam entendendo direitinho quem é Jesus Cristo através dessa explicação do apóstolo João. Interessante que o apóstolo João, ele fez, vamos pensar assim, esse material, essas escritas, exatamente para que os irmãos gregos ali, vamos chamar de irmãos, né? Entendessem essa realidade de Jesus, Deus com Jesus, esse que nos conecta de novo ao nosso Pai. Porque era um material que ele usava, alguns estudiosos vão dizer, que usavam didaticamente no dia a dia ali ensinando. Lá em Araçás, o nosso culto assim, de ensino é na terça-feira. Aqui tem um dia específico? Quarta-feira. Então eu penso ali que o apóstolo, né, estava assim usando esse tema meio que nos estudos, explicando, falando quem é Deus, falando quem é Jesus. Jesus é Deus, Jesus é a palavra. E interessante que aqueles que querem aprender, na quarta-feira está aqui, não está? Aqueles que querem aprender, na quarta-feira e na terça-feira lá em Araçás, estão lá. E é importante nós aprendermos da palavra do Senhor. Nós estamos aqui hoje nesse intuito de aprendermos, de adorar ao Senhor, e é importante isso, aquele que quer aprender vai prestar atenção, e os gregos eram muito atentos, eles querem aprender. Não sei se os irmãos têm contato aí com pessoas que têm essa cultura, eles são muito atentos, eles aprendem mesmo. Eu falei que eu tenho alguns clientes que são gregos, e eles ficam ali olhando a gente trabalhar ali nas montagens dos móveis. Daqui a pouco eles estão praticamente ensinando a gente. Olha só, nessa peça aqui não, que entra primeiro, é essa aqui, ó, da vez passada você fez dessa forma. Então eles são bem atentos. Então sim, eu penso que eles estavam ali no culto de quarta-feira, tá? Para aprender. E esse também é nosso desafio, não apenas estar, mas estarmos atentos, aprendendo do Senhor. Jesus é a palavra, Jesus é a ponte que conecta o homem a Deus. Então Jesus também é a personificação da palavra. É a personificação da palavra. Os primeiros passos, vamos falar assim, do Senhor, que a palavra relata, é o Senhor expondo a palavra do Pai. Os irmãos lembram que ele, quando sumiu lá da sua mãe, José e Maria, ele estava no templo, falando, expondo ali a palavra. Jesus, então, colocando ali todo o seu entendimento e sendo entendido como que Jesus é a palavra. Os irmãos lembram também no caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus falava ali para aqueles discípulos, o que acontecia? O coração ardia. Um discípulo falou para o outro, o nosso coração não ardia quando ele nos expunha a palavra, quando ele nos falava da palavra. Então Jesus é a personificação da palavra. Desde que ele vai aparecer nas Escrituras, ele já está expondo ali, falando do propósito do Senhor, falando da salvação, falando do amor. Jesus verdadeiramente ele veio cumprir esse plano, deixando para nós essa palavra, essa ponte que é Ele mesmo, que nos conecta ao nosso Deus. Desde muito cedo, o Senhor então já expunha, já falava da palavra do Senhor. Jesus, então, Ele é Deus, Jesus é a palavra, Jesus é a luz. É muito interessante, meus irmãos, porque quando a gente é convidado, como o pastor Arthur nos chamou para estarmos aqui essa noite, então a gente entra meio que em parafuso, O que eu vou falar? Quando a gente está lá na nossa igreja, a gente já sabe, porque a gente vê, a gente vai caminhando os estudos, aí a gente pega alguma coisa e fala, poxa vida, isso aí
ficou meio que vago, eu vou falar disso. Mas quando a gente é convidado para vir em outro local, a gente meio que entra em parafuso. O que eu vou falar? Então, cabe a nós orarmos, né? E falar, Senhor, o que eu vou falar? E eu achei muito interessante, né? E o Senhor trazendo tranquilidade para o nosso coração, quando o nosso irmão meio que confuso ali, Salmo 105, Salmo 5, mas ele foi ali exatamente na palavra em que Deus nos confirma que lâmpada para os nossos pés, né, é a palavra do Senhor, lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Jesus é a luz. Isso o apóstolo vai apresentar aqui de forma bem clara no verso 4, verso 5 e o verso 9, que vai dizer: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, se a vida é a luz, as trevas é a morte. Então, o apóstolo aqui ele já coloca duas realidades: quem não está na luz está na escuridão, quem não está na vida está na morte, onde a palavra também vai dizer que a morte é o salário do pecado. O verso 5 vai dizer: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, ou não prevalecerão contra ela. Então, quem está na luz, está na luz. E as trevas, ela não prevalece contra a luz. Interessante porque a luz, ela só se destaca em ambiente escuro. A luz só se destaca em ambiente escuro. Não faz sentido acender uma luz onde já está claro. Então, trazendo uma aplicação para a nossa vida, a palavra do Senhor, ela nos chama a nós adentrarmos nesse mundo de escuridão, levando a luz, em que o apóstolo aqui nos apresenta que é Jesus. Por isso que eu achei muito interessante na oração do jovem, em que ele fala para que nós possamos viver, né? Esse é um pedido, é um clamor, acho que de todos nós, vivemos o Evangelho durante a semana, levando a luz no nosso trabalho, na nossa escola, né? Na nossa casa, quem sabe, né? Quem sabe na nossa casa é um ambiente que a luz está apagada, mas cabe a nós ali levarmos a luz do Senhor, apresentarmos a luz, não só aos de fora, mas também aos de dentro. O verso 9 vai falar: a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Não é um feixe de luz, né? Não é um ponto de luz, mas é uma luz suficiente, uma luz capaz de iluminar todo o homem, todos. Ela tem essa capacidade. Ela veio e ela tem essa capacidade de trazer luz a todo homem. O texto ainda vai dizer que veio para... o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Existe um start aí, né? Para essa luz, embora ela tenha essa capacidade de iluminar a todo homem, nem todo homem quer luz, nem todo homem recebeu luz. Alguns ainda querem andar na escuridão, tropeçando ou andando sem direção, e o verso 12 vai nos dizer que essa luz é tão grande, né? É tão imensa, que a gente entende que essa luz, que é Jesus, o amor dele é tão grande, que não coube, que não coube em Deus. É uma luz muito grande, é um amor muito, muito grande, e esse amor tem para todos, que assim aceitam essa luz. E o verso 12 vai dizer: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A luz tem a capacidade de iluminar,
a todos, mas nem todos têm desfrutado, meus irmãos, dessa luz que é Jesus, dessa luz que é a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nem todos têm tomado posse, né, dessa bênção, dessa luz. Alguns ainda querem andar ou andam na escuridão, porque a verdade é que quando nós estamos na luz, as nossas ações são claras. Quando nós nos aproximamos da luz, nós somos vistos pelo mundo de escuridão. Então, quando você está lá no mundo, sendo luz, você está mostrando e todos estão vendo quem você é. Qual é a minha ação? O que eu tenho falado no meio da sociedade? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito dentro da minha casa? Porque todos estão na escuridão, a tendência é que todos olhem para a luz. Então, quando eu estou lá fora e falo que eu estou trazendo a luz e verdadeiramente eu tenho que levar a luz que é Jesus, todos vão olhar para mim e vai, como que esse camarada, como que esse presbítero, esse que fala que é crente ou qualquer um de nós, tem agido no meio da sociedade? Que desafio grande, que desafio nos nossos dias, nesse mundo de trevas, levar a luz, porque todos estão olhando para nós, e muitos querem viver na escuridão mesmo. Por quê? Não querem compromisso. Não, deixa eu quietinho aqui, eu sou assim mesmo, eu vou ficar por aqui, mas na penumbra, nem luz, nem no claro, nem no escuro, na penumbra, se escondendo. Mas o Senhor nos chama para a luz, para nós sermos luz neste mundo, apresentando Jesus Cristo. Verdadeiramente a palavra vai dizer que nós somos sal e luz. Então, de fato, é um desafio vivermos para a glória do Senhor, mas Ele nos chama por isso, para isso. Em Atos 1:8 vai dizer que nós somos testemunhas, que nós temos o Espírito Santo e que nós somos testemunhas de Cristo. Ele veio para trazer a luz, mas nem todos o receberam. Temos andado na luz? Será que qual o grupo que eu sou dentro desse contexto que o apóstolo João vai falar? Dos que receberam ou daqueles que não receberam? E esse ponto aqui, o apóstolo João, ele está trazendo um entendimento muito claro aos gregos, porque os gregos eram gentios. Então eles tinham essa confusão, vou dizer assim, uma confusão teológica, nesse entendimento, já que todos ali falavam que Jesus era o Deus dos judeus. Então o apóstolo João está trazendo esse entendimento. Olha, de fato veio para os judeus, mas eles não receberam, os de Jerusalém não receberam. Mas todos quanto receberam, e esse é o nosso caso aqui, nós recebemos, mesmo não sendo da linhagem de Israel, como diz aqui no verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós não somos da linhagem de Israel, agora nós somos o Israel de Deus, nós somos os gentios alcançados por essa luz, por esse amor de Cristo Jesus. E ele vai continuar falando aqui no verso 14, que essa luz ela não só tinha essa missão de ser luz, de ser a palavra, mas ela tinha uma missão maior, e essa missão da luz do próprio Senhor Jesus, ela foi concretizada lá na cruz do Calvário. E vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai.
Essa luz, então, ela veio ao mundo com esse propósito de nos trazer direção. E essa direção não só nos é apontada e falada, nos dando esse discernimento, mas essa luz, ela veio não só com palavras de amor, mas ela veio com a palavra de ação. Então o propósito de Deus, ela se cumpre, porque o Verbo, ele vem e se faz carne e habita entre nós. Deus esteve entre nós, Jesus esteve entre nós, nos colocando ali a sua palavra, nos deixando ali um consolador, nos dando a direção e nos apontando para um verdadeiro caminho, essa ponte que nos conecta de novo ao nosso Criador, ao nosso Deus. E Ele veio e morreu e derramou o sangue na cruz para perdoar os nossos pecados. Então essa ponte agora ela nos liga ao nosso Criador, o Logos, a palavra. E Ele não nos deixa órfãos, porque Ele nos deixa o Espírito Santo, porque tudo que está sendo dito, tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos através da palavra dEle, nós não teríamos nenhum entendimento se não fosse o Espírito Santo do Senhor. Então a palavra é que vai nos conduzir. E mais uma vez eu volto o verso lá do nosso irmão, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então nós temos que entrar nessa luz, viver essa luz. A luz veio, o Verbo nasceu e viveu e morreu para nos conectar de novo com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos filhos órfãos, né? O verso 12 vai dizer: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai, o nosso Deus Criador. E não é pouca coisa, né, meus irmãos? A verdade é que essa alegria de pensarmos que somos regenerados, essa alegria, de fato, ela tem que nos contagiar no nosso dia a dia e vivemos a cada passo nesse caminho de luz para a glória do nome do Senhor. Amém? Que nós possamos saber então que Jesus é a luz, que Jesus é a palavra, que Jesus é Deus.